Sabe, é digno, é um trabalho digno. Para de conversa fiada mesmo. Deixa o Vasco lá com a tia Leila. Tá com medo da tia fazendo, né? O BAP foi falar de conflito de interesse na venda do Vasco e falou em poligamia, pé em duas canoas, que é contra a lei. É um clube que nada de braçada, elenco forte, só jogador caro. Cara, eles estão num medo, que o BAP tem com essa situação aí de tentar fazer o possível e o impossível para melar a venda da SAF do Vasco, é sinal de que ele é um cara de mercado, né? E ele tá preocupado, né, com o que tá para acontecer no Vasco, mas no sentido positivo pra gente, né? É isso mesmo que você ouviu, meu amigo, o presidente do Flamengo se metendo aí na situação da SAF do Vasco. Isso é medo? Eu te pergunto, isso é medo? Tá com medo de ver o Vasco grande de novo? Enfim. E aí, esse imbecil, porque pra mim um cara desse é imbecil, e eu não sei qual que é assim, o fundamento dele vir. Aliás, eu sei. E a Leila é águia, tá? A Leila é águia. A Leila respondeu ao BAP e pra mim ela esclarece o que tem por trás nisso que o BAP tá fazendo, né? O BAP foi falar de conflito de interesse na venda do Vasco e falou em poligamia, pé em duas canoas, que é contra a lei, que vai entrar na justiça para barrar a venda do Vasco caso ela aconteça para o Marcos Lamáquia. Então eu vou deixar esse trecho aí da entrevista do BAP lá ao Charla Podcast. O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é o seguinte, você tá casado com a sua mulher, ok? Você quer casar com outra mulher. Pelo Código Civil Brasileiro, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que separar primeiro da primeira. Senão isso é dito como poligamia. Não pode você estar com um pé em cada clube. Ah, mas é o meu enteado. A lei é clara, não pode. Pode botar uma peruca loura, um bigode louro, botar uma máscara nele, continua sendo familiar. E não pode. Então, qual é a opção? Ela sai agora do clube que ela tá. Ela entra amanhã. Pra tirar o vínculo, né? Ou ela espera até acabar o mandato dela no Palmeiras, em outubro do ano que vem ela entra no Palmeiras. Então estamos falando de uma janela do Vasco. Estamos esperando uma janela de 14 meses que não pode ter, você não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. De novo eu vou dizer, isso está escrito, não é no contrato como estava o da Libra. Isso é no Código. Código Civil Brasileiro. Não pode. Vou avisar para vocês, hein? Não podemos casar com duas mulheres ao mesmo tempo. A lei não permite. Ainda que você tenha vontade, que você tenha um plano excepcional, não pode. Não é o BAP dizendo, não é o Flamengo malvadão. É a lei dizendo. E aí é o seguinte, se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente. Por quê? Porque a lei é para ser cumprida. Bom, qual é o efeito prático do BAP ficar com essas indiretas, com essas picuinhas? Não vai barrar. O BAP, ele tá tentando desestabilizar a Leila Pereira no Palmeiras. Eu falei isso até para um amigo num grupo, falei, cara, isso aí não tem a ver com o Vasco. Eu vejo vascaínos falando que, olha, tá com medo do Vasco, olha, tá com medo do super Vasco que vão montar, do time... Aí eu não vou entrar nessa seara. Eu não vou entrar nessa... Não caio nessa ilusão de jornalista e influenciador que tá te vendendo um mundo encantado de sonho de novo. Vamos botar o pezinho no chão. O BAP, presidente do Flamengo, ontem, novamente em entrevista, voltou aí a alfinetar a SAF do Vasco e ameaçou, ou melhor, garantiu que se o Vasco fizer negócio com o Lamáquia, vai entrar na justiça para melar o negócio. A Leila Pereira rebateu ele e o Pedrinho, extremamente irritado, subiu o tom. E além, não apenas deu ali uma pancada de volta no BAP, e o Pedrinho se aprofundou bastante ali na resposta. Ninguém pediu a opinião do BAP, tá? Ainda então, ontem, a Leila Pereira, né, foi lá e rebateu o BAP. Né? A Leila Pereira ficou bem irritada com a situação, inclusive ela também agora está ameaçando a processar o presidente do Flamengo. Imagino eu. O mais interessante para mim nessa história é de que entre Pedrinho e Lamáquia tá tudo fechado. E acho até que essa demora, entre aspas, para poder resolver e finalizar o negócio tem a ver com isso que o BAP tá fazendo aqui.
tá? Saiu a informação de que o Flamengo e tinha outras pessoas movendo no bastidor para pressionar a CBF a não deixar o Lamáquia comprar a SAF do Vasco. Só que o Lamáquia peitou e falou que vai comprar sim. É uma medida meio que desesperada aí do Flamengo de tentar melar o negócio. Inclusive, tem a informação de que não é só o Flamengo. O Flamengo, o Fluminense e mais um clube, Atlético Paranaense. Os três teriam entrado em contato com a CBF, dizendo que eram radicalmente contra esse negócio. E aí eu começo até a ligar um sinalzinho de alerta positivo pra gente aqui. Se o Flamengo tá sendo radicalmente contra, tá movendo pedra no bastidor e tá gritando toda a oportunidade que o BAP tem com essa situação aí de tentar fazer o possível e o impossível para melar a venda da SAF do Vasco, é sinal de que ele é um cara de mercado, né? E ele tá preocupado, né, com o que tá para acontecer no Vasco, mas no sentido positivo pra gente, né? Acho que lá no fundo é um receio e é um medo, né, do Vasco se fortalecer muito. O BAP voltou a falar sobre o assunto, meu amigo. O BAP falou, inclusive, que ele vai entrar na justiça se o Marcos Faria Lamáquia comprar mesmo o Vasco, tá? Ele entende que é a mesma família, que a Leila é presidente do Palmeiras. O enteado dela vai comprar o Vasco, presidente do Palmeiras. A Leila ainda falou, sabendo dessa entrevista do presidente do Flamengo, ela não deixou barato, tá? Não deixou barato, ela respondeu. O da Leila aí já, o BAP fala besteira, a Leila já vem, ó, porrada nele, né? Porrada nele. Ele insinuando que a Leila tá comprando o Vasco, que a Leila tá junto com o Marcos Faria Lamáquia, ela o tempo todo ela deixa claro que não está junto, tá? Que é o enteado dela, é outra coisa, hoje ela tá no Palmeiras, tá? Então, é apenas aquele negócio, historinha. Eles estão, cara, Flamengo, eu vou te contar uma coisa, irmão. O Flamengo hoje, né, é um clube que nada de braçada, elenco forte, só jogador caro. Cara, eles estão num medo, irmão. Eles tremem, cara, eles tremem, igual o Eurico Miranda gostava de falar. Cara, eles tremem mesmo pro Vasco. Vasco hoje mal, devendo todo mundo, pouco dinheiro, mas eles sabem que se amanhã o Vasco recebe uma grana alta, um investimento alto, o Vasco bota medo neles mesmo, parceiro. O presidente do Flamengo, o BAP, ele fala que vai entrar na justiça em caso de venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia por conta do tal conflito de interesses, fala sobre a lei, enfim. A preocupação do BAP com a venda da SAF do Vasco é algo que está extrapolando, está no ápice do entendimento mínimo, né, que se tem quando a maior preocupação da venda da SAF do Vasco é do próprio Vasco, mas parece que é lá no Flamengo, né? Ele é presidente do Flamengo e deveria falar sobre o clube dele. Palavras de Leila Pereira direcionando aí a fala a BAP após ele falar que a Leila tá querendo ter dois clubes, com um pezinho em um, com o outro pezinho em outro. O BAP falou algumas coisas muito agressivas nesse ponto. E olha só, hein? Olha como que o rival ajuda o Vasco. Agitou a torcida já está comemorando. O torcedor do Vasco já não tem mais o que comemorar após as falas do Pedrinho. Estamos em êxtase. E eu falo para você uma coisa aqui. Olha como foi importante para nós vascaínos. O Pedrinho não falava há séculos, né? Ninguém imaginava. Óbvio que ele não falando. Eu acho importante aparecer, falar, verbalizar, porque a gente não sabe se está falando como um gatinho ou se está falando como um leão, entendeu? A gente não sabe a tonalidade ali, como que tá o tom, mas enfim, falou. Já tirou a ansiedade do torcedor do Vasco. Um movimento do presidente do Flamengo fez com que o presidente do Vasco esclarecesse muita coisa para o seu torcedor. Em pleno domingo, quem aparece à tarde em um podcast preocupado com a vida do Vasco da Gama, fazendo promessas que vai entrar na justiça caso o Marcos Lamáquia dê seguimento na compra da SAF do Vasco, jogando várias letras para a tia Leila
nada mais, nada menos do que o BAP, presidente do... Rapaz, eu queria saber se o BAP não tem, sabe, alguma coisa na vida, além do Vasco, ele poder se preocupar. Se não tem uma muda de roupa para lavar, se não tem uma faxina para fazer, a CBF pagou a passagem do cara para estar lá, para ele não, mas ele quer falar do Vasco da Gama, que eu acho que o BAP não fala, mas eu vou te lembrar sobre conflitos de interesse. E já que o BAP apareceu, nos estimulou um pouco, né, sobre esse BAP e seus conflitos de interesse. Porque primeiro, para mim é um baita de um choro. Cara, eu não sei qual é a preocupação do BAP com o Vasco. E aqui ele chega a falar, olha, eu gostaria muito de um Vasco forte. Mentiroso. O Flamengo não tem que se meter em nada disso. Eles não têm moral. Eles não têm moral, nem, cara, nenhuma condição de que ele venha aqui falar do Vasco. E eu boto, ironizo, faço piada, porque se você for levar a sério, você acaba respondendo um processo. Porque é uma turma de safado. Tem vergonha? Querendo falar dos outros. Qual é a moral que esse clube tem, rapaz, de falar de alguém? Tem vontade de outras coisas de arbitragem. Olha, eu nem botei as arbitragens. Sabe? Só botei só essas questões aí, exatamente sobre os favorecimentos, as maracutaias, sabe? As coisas que é feito, igual fizeram na Libra, que sacanearam vários clubes para arrancar 150 milhões dos clubes, para eles poderem ter mais dinheiro. Pagou o Grêmio por fora. Aí acabou, né? Acabou que o Grêmio perdeu para o Flamengo, adiando o jogo para favorecer eles. O Fluminense perde o jogo. O Fluminense é sócio dele no Maracanã. Maracanã é esse, né? Que o diretor de competição da Conmebol estava desempregado. Eles foram lá. Ô, mano, não dá, né, cara? Todo respeito, né? Uma vergonha na cara, BAP. Vai caçar uma muda de roupa, uma lavagem, sabe, de roupa lá, ó. Lava na mão, BAP. Perde um tempozinho ali, sabe? Escapela a mão. Sabe, é digno, é um trabalho digno. Para de conversa fiada mesmo. Deixa o Vasco lá com a tia Leila. Tá com medo da tia Leila? Mulher não importa. Vocês não vão contra. Vocês não têm mais esse poder. O presidente do Flamengo quer se meter na venda da SAF do Vasco. Como sempre, ele acha que o mundo gira em torno do Flamengo, né? A própria Leila Pereira já falou isso várias vezes, né? Ele acha que o mundo gira em torno do Flamengo e que ele pode mandar e desmandar no futebol brasileiro. Mas a gente vai falar... Você ouviu, meu amigo, o presidente do Flamengo se metendo aí na situação da SAF do Vasco. Isso é medo? Eu te pergunto, isso é medo? Tá com medo de ver o Vasco grande de novo? A compra da Vasco SAF. Então, eu vou ler o presidente do Flamengo prometendo que vai entrar na justiça caso o Marcos Lamacchia adquira a SAF do Vasco. É o Flamengo, como sempre, se metendo em tudo, né? Eles acham que o mundo gira ali em torno do Flamengo. A patrocinadora do Campeonato Brasileiro ser a mesma patrocinadora do Flamengo, aí não é conflito de interesses, né? Quando o Flamengo tinha patrocínio ali de uma estatal, onde o presidente do Flamengo na época também trabalhava na estatal, aí não era conflito de interesses, né? Mas, enfim, quando não é com eles, aí eles se dói, né? Só eles podem levar vantagem. Sempre foi assim, né? Eles são acostumados a eles sempre levando vantagem e as outras equipes tendo que correr atrás, né? Enfim, aí quando algo acontece que não é do jeito que eles querem, sempre o Flamengo tenta de alguma forma se meter, né? É impressionante, acha que o mundo gira ali em torno deles. Se depender do presidente do Flamengo, o Vasco não vai ser comprado pelo Lamacchia. Pronto, acabou. Essa é a frase do BAP. Falou que vai entrar na justiça, falou que vai botar água no chope do Vasco, não quer nem saber. Presidente do Flamengo, nem em tempos de Copa do Mundo, para de arrumar confusão com os presidentes dos outros clubes. Ainda botou o nome da Leila Pereira no meio, falou que ela está envolvida sim, que ela é madrasta, relação familiar é proibida no Brasil, negócio de uma SAF de 2 clubes de Série A não pode, então, enfim. Não é o Flamengo, não sou eu, botou lá até não é um malvadão tal, é a lei, e a lei é desse jeito, dura lex sed lex, dura a lei, mas essa é a lei, e vai entrar mesmo na justiça tal, enfim. E o torcedor do Vasco, é claro, né? Nem em tempos de Copa do Mundo esse BAP dá um refresco para a gente aqui. E a Leila já respondeu dizendo que vai processar o BAP. Ficar botando meu nome aí onde eu não tenho relação, vou te processar. Meu Deus do céu, que confusão, hein? Que confusão. A gente vai... A tríade aqui. Vasco, através do Pedrinho vendendo a SAF para o Lamacchia, estão negociando, né? Palmeiras, porque
a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é a madrasta do Marcos Lamacchia. E o BAP agora, que seria uma espécie de terceiro interessado, representando a moral e os bons costumes, né? A lei e tal. Na base do Duralex é de Lex, Dura é a lei, mas é a lei. E dizendo que não faz sentido. Tem relação. Ele usou até agora. A pergunta é, o que o BAP tem a ver com isso? Ele é advogado do Campeonato Brasileiro? Ah, mas ele representa um clube do Campeonato Brasileiro. Ele está passando um recibaço aí de que está morrendo de medo. Ele está passando um recibaço de que está tremendo de medo do Vasco voltar a ser um clube que incomode. Porque há anos o Vasco não incomoda ninguém. E ele parece estar com medo. Ele morre de medo de tudo. Primeiro foi a implicância com o Texto, aí depois a implicância com a Leila, aí agora a implicância com o Vasco. É um cara que mais se incomoda com os outros do que com o próprio clube. Ele se incomoda com tudo, né? E vindo dele, eu acho que acaba ganhando uma conotação de picuinha, por mais que ele esteja falando a verdade. A questão é o que ele tem a ver com isso para dizer que vai entrar na justiça. Aí tá passando um recibaço aí, né, BAP? Aí tá passando um super recibo. Quem tem que entrar na justiça é de CBF, sei lá. Ó, qual é a minha opinião a respeito disso? Do que o BAP tá fazendo com relação a essa notícia do Vasco. O Flamengo tá com medo do Vasco. O Flamengo está com medo do Vasco voltar a ser o que o Vasco foi. O que eu penso? O que eu penso? Depois que o Flamengo passou por 81, que começou as falcatruas ali, dinheiro estatal render demais, parceria com a Globo, ele realmente começou a ganhar títulos e tal. O último carioca aqui dos grandes já ganhou um título nacional, enfim. Quando ele começou a se tornar relevante, o único clube que chegou perto em conquistar títulos, em tamanho de torcida, foi o Vasco. Eu tô falando daqui do Rio de Janeiro. O Vasco, no final da década de 90, tinha o mesmo número de Libertadores, tinha mais títulos internacional, se você considerar o torneio de 48, a Mercosul que eles ganham. Tinha o mesmo número de Brasileirão, não tinha caído para a Série B. A torcida, o número de torcida próximo ali do Flamengo, o que diminuía era a Copa Toyota, que o Flamengo tinha mais. O BAP viveu essa era. O BAP sabe o potencial que o Vasco pode chegar. Mas eu usou muito o Vasco aqui na realidade. O Vasco já ameaçou muito a grandeza do Flamengo. Um Vasco forte significa um Flamengo fraco. E o BAP tá querendo atacar na fonte, na causa raiz, que é o quê? Organização e dinheiro, coisa que o Vasco não tem hoje. O BAP já identificou isso. E o BAP já errou isso, visualizar o que Lamacchia pode fazer com o Vasco no futuro. O Vasco ser uma Netflix e o Flamengo ser uma Sky. Velha, em decadência, em queda, e a Netflix em alta. Tô aqui falando algum exagero? Não. Gosto do Vasco? Também não. Mas trabalho com a realidade. O BAP tá com medo do Vasco. Então, gente, a verdade veio à tona e foi confirmado com essa informação que o BAP está desesperado com a negociação entre Lamacchia e o Cruz Maltino para a venda da SAF. Vamos dessa vez está confirmado o desespero do BAP, que é presidente do Flamengo, em relação à negociação do Lamacchia com o Vasco da Gama. Está escancarado o desespero, o medo e a verdade apareceu, a verdade veio à tona. Vamos aos fatos. O BAP, que é presidente do Flamengo, disse que vai à justiça caso o enteado da Leila Pereira compre a SAF do Vasco. Sabe por que o BAP já está assim, tremendo as pernas? Com medo, porque ele sabe que o Vasco vem para bater de frente. O investimento que vai ser realizado pelo Lamacchia, o planejamento do Lamacchia, dessa vez, é totalmente diferente daquilo que fez a 777. O Vasco, que demora em todo o processo de negociação, ele sabe que está muito próximo
da assinatura do documento. Ele sabe que está muito próximo à aprovação do Conselho. Tudo isso chega. Eu acho que o BAP, eu acredito que o BAP, ele deve estar mais antenado nas informações do Vasco e nas informações do Palmeiras do que preocupado com a grama dele. Porque, na realidade, é aquele famoso ditado: a grama do vizinho sempre é mais verde. Por que você está preocupado com a grama verde, que é a grama da Leila Pereira? Por que você está preocupado com a grama preta e branca, que é a grama do Vasco? Não se garante? Será que não se garante? Será que a intenção é ver o Vasco sempre financeiramente falando mal das pernas? Só uma coisa de mostrar. O finalzinho que eu concordo bastante com ela, me incomoda bastante também o BAP ficar querendo dar palpite e falando de um monte de outro clube sem ser do Flamengo, cara. Isso daí, sinceramente, fala do Botafogo, quer se meter na administração do Botafogo, do Vasco. Isso daí, eu acho que não é o papel. Eu ficava pé da vida com o Andrés, que ficava enchendo o saco do outro clube, falando, dando opinião. Ah, faz aquilo outro, não sei o quê. E eu sigo pensando, isso eu acho que ela tem toda a razão. Não tem nada que ficar falando de outros clubes. Se fosse o São Cristóvão, no Rio de Janeiro, eu não estaria preocupado com o fato de ser o controlador, de ser presidente do outro clube. A preocupação não é essa. A preocupação é atingir o Vasco, atrasar o processo, de alguma forma cutucar a Leila para manter o Vasco mais tempo atrasado. Esse papo furado aí, que o Vasco seria importante, não sei o quê. Se fosse o São Cristóvão, o Flamengo, não o Flamengo, o presidente, não estaria preocupado com as relações da SAF de um e outro. Vamos agora. Muito bem, muita gente falando assim, não, mas é a lei, essa questão do BAP tá falando, é a lei e tal. Não, a lei. Mas que lei? A lei, as leis, elas. Regra clara. Não são... As leis têm interpretações e você ir à justiça, você vai debater quem tem mais razão em determinado. Para onde vem o dinheiro, para onde anda o dinheiro, ele passa pela Crefisa, na qual a senhora Leila Pereira é presidente? Não passa, ou passa. Isso aí é que vai ter que explicar. E quem tem que falar é os órgãos competentes, a CBF ou não o presidente de um clube. Pois é, isso aqui é espantoso, né? Quem cuidar disso é de fato a justiça. Entender. Não, o BAP falou, eu vou entrar na justiça. Então, a gente pôde ter a oportunidade de ouvir aquilo que o Pedrinho falou sobre mais uma declaração infeliz do BAP, o presidente do Flamengo. Impressionante como esse cidadão gosta de todas as maneiras de aparecer e precisa sempre citar o Vasco. Agora ele vai procurar a justiça, caso a venda do Vasco se concretize com o Lamáquia. Só que, infelizmente, para você está participando de uma confusão que você está criando com duas pessoas que não vão em nenhum momento se curvar aquilo que você fala. Primeiro, ontem mesmo, a Leila Pereira já deu a resposta e já te deu o recado. Se você continuar insinuando, porque o que você faz é insinuar, você não prova nada, você insinua. Agora, eu queria saber por que o tanto medo, e você não tem problema suficiente para resolver no seu clube, para toda hora ficar citando essa venda do Vasco. Olha, realmente eu não consigo entender. Parece até algum tipo de fraqueza, sabe? Quando alguém está com dificuldade de criar algo novo, alguém está com dificuldade na hora da administração do seu clube, precisa sempre ficar com essa letra, com essa resenha furada. Vocês não são o Real Madrid da América do Sul, vocês não são o Maioral, vocês não são o que fazem, o que acontecem, vocês não são o trem pagador do futebol brasileiro, o clube que mais arrecada, o malvadão, o bonzão. Por que vocês estão tão preocupados com essa questão se existem órgãos? Ou vocês querem ser o órgão regulador de quem regula essa venda? Confesso que eu estou achando essa postura bem duvidosa realmente. E que bom que você possa comprar essa briga, porque do lado de cá eu não tenho dúvida nenhuma que tem pessoas com condutas muito melhores do que a sua. Há uma preocupação enorme, preocupação enorme do presidente do Flamengo. Então assim, cara, a Leila Pereira mais tarde ela deu logo um bico nessa história, respondeu.
Em outras palavras, presidente Luiz Eduardo Batista, creio que o senhor tem muito o que fazer e acho que preocupar-se com os outros e da forma como vem sendo feita essa preocupação não me parece a melhor maneira. Presidente Luiz Eduardo Batista, creio que o senhor está tentando desviar o foco. Mas por que não preocupar-se com assuntos relevantes? Cara, é assim, me parece, num âmbito geral, num bojo da história, um medo muito grande de algumas pessoas. Depois, durante o papo com o Bruno Cantarelli e também com o Beto Júnior, chegou a dizer que não, eu quero um Vasco forte. Quer não, presidente, o senhor não quer. Claro que é muito bom o Vasco estar nessa merda, estar afundado, estar rebaixado, isso é muito legal. O Vasco forte significa que o Flamengo terá um adversário à altura, que hoje não está. Porque o Vasco, infelizmente, não está à altura, tecnicamente e financeiramente. Porém, com o crescimento, com o investimento, o senhor sabe o tamanho que o Vasco tem. E aí bate aquele medo que o Vasco volte a ser aquele grande rival que eu me acostumei. Mas o Vasco não pode se reerguer? É sério mesmo? É sério que o senhor está preocupado